Dois dos romances mais populares da Netflix podem estar te enganando. Será que Blue Box entrega tudo o que promete? E Kaoruhana é só mais uma história bobinha? A verdade é que um deles é cinema absoluto e o outro uma baita decepção. Você sabe qual é qual? Eu assisti os dois e vou te mostrar porque um realmente merece sua atenção e porque o outro só te faz falar. Então já deixa o like e comenta o seu palpite, porque até o final do vídeo eu vou abrir os seus olhos para esses gigantes do romance. Seiba! Antes de poder fazer o X1 entre os dois animes, você tem que entender qual é a premissa de cada um. Blue Box promete combinar as palpitações do coração ao sofrer pela crush com a intensidade do basquete, a elegância da ginástica rítmica e a incrível adrenalina de jogar peteca. Enquanto isso, Kaoruhana não tem nada fora do padrão. É um romance escolar simples, que apresenta uma situação clichê de Romeu e Julieta a princípio. Então o primeiro apresenta potencial para trazer um público que normalmente não estaria interessado nesse tipo de anime, apesar de ter escolhido um esporte meio broxa para fazer isso. Já o outro tenta copiar os melhores desse gênero, por ter um cara que bota medo nos outros sem precisar fazer nada, mas assim não demonstra potencial para atrair quem quer um pouco mais de ação. Só que a premissa não é a única capaz de despertar olhares curiosos. A arte e a animação são belíssimas nos dois animes, pelo menos quando o Blue Box não tá no gráfico de jogo do PlayStation 2. Esses visuais cativam fácil, mas o mais importante é que dão vida a protagonistas que podem marcar você e que são decisivos na hora de descobrir por que um anime falha e o outro não. Em Kaoruhana, Rintaro fica com o foco inicial, enfrentando seu complexo sobre sua aparência intimidadora e lidando com sua dificuldade em se aproximar e se abrir com os outros. Já Kaoruko não é tão desenvolvida a princípio, mas parece ter tomado sorte líquida para transbordar carisma por aí. Por outro lado, Blue Box dá destaque ao triângulo amoroso de três atletas diferenciados. Taiki é um jovem super normal, tirando a red flag de jogar peteca. Chinatsu talvez seja a próxima LeBron James do basquete. E Hina, coitada, pode ser boa na fitinha, mas a amargura friendzone. Com isso, notamos que os protagonistas dos dois animes não tem nada demais, mas pelo menos não são o clássico fracassado incel que do nada vira dono de harém. O que não quer dizer que esses animes não tenham seus clichês problemáticos. Mas segura essa informação que eu vou chegar lá já já. Porque além dos protagonistas, falar dos personagens secundários é crucial para entender as diferenças das histórias. Em um anime, eles são mais proativos que muitos protagonistas por aí, gerando conflitos que podem parecer bobos, mas são essenciais para o crescimento do casal principal. Já no outro, eles influenciam bastante a guerrinha entre o triângulo amoroso, mas infelizmente são só complementos para o drama forçado que assistimos. Mas até aqui, a diferença entre os dois ainda não é tão gritante. Ela aparece mesmo quando a gente olha para a forma como os conflitos são resolvidos. E é assim que chegamos na questão mais importante quando comparamos esses dois animes: como conseguem ou falham em colocar suas ideias em prática, relacionando os personagens com a história que querem contar. Senta que lá vem. Seiba! É verdade que Blue Box atrai um público maior pelo fator esporte, mas quem espera uma divisão próxima de 50-50 entre isso e o romance, vai chamar ele de Blue Bosta, por muitas vezes deixar esse elemento apenas como um pano de fundo para as brincadeiras gostosas, sem aproveitar de verdade o hype das competições, e passando tempo demais em treinos que parecem eternos. Fala sério, até Haikyuu sendo o GOAT desse gênero, fica menos interessante nos treinos em relação aos jogos. E olha que isso nem é culpa da peteca. Sim, o basquete poderia ser mais interessante como foco principal, mas qualquer esporte pode ficar interessante se for abordado do jeito certo. Até uns doidos que nem existem. Ou será que não? Por outro lado, a fórmula básica de romance Romeu e Julieta poderia dar vida a um chato Kaoru Banana, mas ao invés de se apoiar nos clichês, o anime corta por eles como Jim Carrey brincando com café, direto nos conflitos e nas soluções, muito porque os personagens são honestos com seus sentimentos e funcionam até quando não são o foco do drama. Por exemplo, no começo nós sabemos dos conflitos internos de Rintaro, mas a personagem feminina que recebe essa atenção é a linda Subaru, que não é o herói de ReZero usando saia. Na verdade, é essa outra mina de cabelo prateado, que ganha mais atenção que a protagonista feminina a princípio. Mas nem de longe isso quer dizer que a Kaoruko é uma personagem ruim, pois apesar de não estar no centro da trama, tem muito carisma, e já demonstra características que com certeza serão abordadas com detalhes mais adiante na história, algo que serve para outros personagens de Kaoruhana. Do outro lado da quadra, porém, Blue Box também tem bons personagens. Chinatsu inicia a história numa espécie de pedestal, mas ganha personalidade ao longo dos episódios. E Taiki pode não ser o cara mais
proativo do mundo, mas pelo menos tenta se aproximar de sua crush e nós podemos ver como o esporte é importante para ele e para seus interesses amorosos. O problema é que eles ainda são vítimas de alguns clichês narrativos, como cair um em cima do outro e se beijar sem querer, além de sofrer com a previsibilidade da trama, pois não importa o carisma e a atenção que a Hina ganha, é óbvio que ela não vai terminar com o protagonista. Outro ponto também é o fato dos personagens secundários serem bem interessantes, mas nunca são o verdadeiro centro das atenções. Na verdade, se alguns deles fossem os protagonistas, talvez a história seria melhor e com menos clichês, já que são mais diretos e conscientes das coisas, como a importância do like que você vai deixar nesse vídeo. Então aproveite agora essa oportunidade de ser protagonista, faça sua inscrição e compartilhe o conteúdo também. De qualquer forma, pelo menos os dois animes não metem aquela do romance entre o nerd virgão e a garota popular que o YouTube adoraria. Não sei de nada. Em Kaoruhana, Kaoruko é só mais uma garota na escola de princesinhas, enquanto Rintaro é o delinquente que todo mundo evita, mas tem coração e atitude maior que muitos protagonistas por aí. Já em Blue Box, Chinatsu pode ser a grande jogadora de basquete, mas o Taiki não é nenhum Zé Ninguém. Ele é um bom jogador de badminton, que inicia a obra muito próximo da Hina, a diva da ginástica rítmica. Então o romance mais simples funciona como uma colisão entre universos distintos, enquanto o esportivo é muito sobre o triângulo amoroso e os dilemas de ser um atleta apaixonado. E é aqui que a diferença entre os dois fica clara. Blue Box pode ter boas ideias e momentos, mas insiste em alongar treinos e apostar em clichês previsíveis. Afinal, que coincidência mais coincidental o nosso herói ir morar com a crush logo no primeiro episódio, né? Enquanto isso, Kaoruhana vai direto ao ponto. É o básico bem feito, com personagens que talvez sejam honestos até demais, para provar que esse não é só mais um anime de romance, ele é uma história de romance. O seu único clichê mais perceptível? Os amigos do protagonista brotando do chão para salvar o dia, igual uma entrada triunfal do Sasuke ou do Naruto. É por isso que, no fim das contas, um é uma decepção, enquanto o outro é cinema absoluto. Mas agora eu quero saber de você, é do time Blue Bosta ou do time Kaoru Gotana?